Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Muito bom ter você aqui com a gente de novo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bem, gente querida. 2025 está aí. Uma nova etapa da nossa vida. E nós, como igreja, decidimos escolher para esse ano de 2025 um tema que vai nortear as nossas ações, vai nortear as nossas reflexões. E o que escolhemos para tematizar 2025 para nós como igreja foi família. Família. E escolhemos por duas razões. Primeiro, porque a família é o bem mais precioso que Deus, no seu projeto divino para a humanidade, criou e entregou para nós. A família é uma instituição divina. E a segunda razão é porque a família é a base da nossa sociedade. E nós, por isso, decidimos fazer movimentos e intencionais ações para ajudar você a experimentar daquilo que Deus tem reservado para a sua casa. Nós queremos abençoar você como marido, como pai, como homem, você como esposa, como mãe, como mulher, alcançar de alguma forma o coração dos seus filhos, para que você experimente do melhor de Deus para o seu lar, para que você e a sua casa sejam surpreendidos no ano de 2025 por aquilo que Deus tem reservado para vocês. E entre as ações que nós realizaremos esse ano, uma delas acontecerá semanalmente, tanto na celebração durante o período da manhã, quanto na celebração à noite. Nós vamos trazer aqui à frente da igreja uma família. E o nosso desejo ao trazer essa família aqui é colocá-la sobre o altar. E de forma simbólica dedicarmos essa família diante de Deus e assumirmos como igreja, como irmãos e irmãs, o nosso compromisso de interceder por essa família. Imagine os efeitos desse movimento que estamos propondo realizar a partir de hoje, de semanalmente, unidos em oração, acompanharmos espiritualmente as famílias da nossa igreja. Você saber que durante 7 dias haverá um grupo de homens e mulheres curvados diante de Deus, trazendo nos seus momentos devocionais de intercessão, de clamor a Deus, o seu nome, a sua casa, seus filhos, sua saúde, seu ambiente de trabalho. Eu não tenho dúvida de que nós colecionaremos durante esse ano marcos do extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. E vamos chegar lá no finalzinho dessa jornada, olhar para trás e dizer: grandes e maravilhosas coisas o Senhor fez na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento. Hoje de manhã tivemos uma família, que é a família do Mário. Então vieram aqui o Mário, Amanda, Vicente, Heitor, Dona Yolanda, e estamos compromissados a orar por eles. E agora, nesse momento da noite, nós estamos instituindo como família sobre o altar, e o texto que nós estamos utilizando como referência são as palavras de Colossenses, lá no capítulo 1, verso 9, quando ele diz: desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não cessamos de orar por vocês. E eu quero que você assuma esse compromisso. Porque a família que nós vamos abençoar e vamos colocar diante da presença de Deus nessa hora, é o Vanderlei, juntamente com a sua casa. Quero chamar também a Kelly, Davi, Sara aqui à frente. Nós vamos orar por vocês, vamos consagrar a vida de vocês. Uma família muito querida, que tem servido a nossa igreja e tem feito isso com alegria, tem sido bênção para nós.
E o desejo do nosso coração, Wander, é que Deus te capacite, te ferramente cada vez mais para ser um homem segundo o coração de Deus, um marido segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus. De igual modo você, Kelly, ser esse instrumento divino na sua casa, de edificação do seu lar, essa instrumentalidade sobre a vida dos seus filhos. Davi, Deus tem um plano lindo para você. Sarinha, Deus tem um plano lindo para você. E o que nós queremos desejar é, por meio das nossas orações, que tudo isso se cumpra. Porque vocês não são fruto do acaso, da conjunção das estrelas, dos números, nada disso. Vocês são obra-prima de Deus. E Deus tem um propósito lindo na vida de vocês. Por isso eu quero convidar você, mais uma vez, eu conto com a sua compreensão, para que você fique em pé e nós vamos orar. E eu quero que você, juntamente comigo, estenda a sua mão num ato simbólico, profético, desejando as bênçãos de Deus sobre a vida e sobre a história dessa linda família. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua santa presença. Agora, dirigindo-nos ao Senhor em oração. E fazemos isso por uma razão muito especial. Colocar mais uma família diante do Senhor, sobre o Teu altar. Obrigado porque o Senhor iluminou os nossos corações e propôs para nós esse espaço para contemplarmos o sobrenatural e o extraordinário dos céus sobre as nossas famílias. Por isso, como igreja, nós consagramos, dedicamos e abençoamos essa casa, suas vidas, os papéis que desempenham. Acolha, Deus, seus corações. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, seja presente dia a dia. Que a alegria do Senhor reja, ó Deus, o seu lar. Que a fidelidade, que o amor, o carinho, o perdão, a harmonia, sejam, ó Deus, expressões da Tua presença nessa casa. Que o Senhor continue provendo o pão de cada dia. Que o Senhor renove a saúde, dê forças nas profissões que tanto Wander quanto Kelly desempenham, sejam também ali alcançados por Tua graça. Instrumentos do Senhor, testemunhando da presença do Teu Espírito em suas vidas. Abençoe Davi, abençoe Sara, que cresçam não apenas em estatura, mas com alegria, conhecendo ao Senhor como Deus, como Pai, e que nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento, sempre lembrem-se do Senhor. E nós nos comprometemos como igreja do Senhor, durante esses dias, esses próximos dias, nos momentos em que estivermos com o Senhor em oração, clamarmos por eles, para que eles experimentem da Tua boa, da Tua perfeita e da Tua agradável vontade. Nós louvamos ao Senhor por suas vidas, por aquilo que são no reino do Senhor, por aquilo que são na igreja do Senhor. E não há outra forma de expressarmos a nossa gratidão, senão pedindo: abençoe-os, surpreenda-os, é o que clamamos, desejamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a casa de vocês. Obrigado, podem se assentar. Outra iniciativa que vamos praticar durante todo esse ano é reservar os nossos primeiros domingos. Todo primeiro domingo do mês nós teremos uma celebração cuja reflexão será extrair da palavra de Deus algo para nossa casa, que nos ferramente, que nos habilite, que nos instrua como conduzir a nossa casa, como desempenhar de forma adequada diante de Deus os nossos papéis. Como eu disse há pouco aqui para essa família, como sermos homens, mulheres, pais, mães, cônjuges, filhos, segundo o coração de Deus. E o desejo é que verdadeiramente, a cada mês, quando estivermos aqui,
além de tantas outras propostas de ações que nós realizaremos durante esse ano, é que você e a sua casa sejam abençoados. E por isso eu quero pedir apenas duas coisas para vocês. Primeiro, ore por isso. Ore porque nós iniciaremos uma trajetória marcada pela presença de Deus. Mas, sobretudo, nós estamos iniciando também um movimento espiritual. Contra um sistema, contra uma cultura, contra valores que cotidianamente vêm na nossa direção, tentando reagir e combater os valores e os princípios que nós cremos são os princípios e os valores de Deus para nós e para nossa casa. E são apenas palavras para que nós compreendamos que nós não estamos aqui ocupando um calendário eclesiástico, mas estamos aqui dispostos a experimentar uma trajetória espiritual, certos de que, como disse há pouco, Deus estará conosco o tempo todo. E o que eu quero nessa noite, iniciando essa jornada de reflexão, é dividir com vocês um conteúdo bíblico, a partir das Sagradas Escrituras, tendo como tema essa proposta de uma família unida e abençoada. Como obtermos dentro das nossas casas a experiência de uma família unida e de uma família que verdadeiramente é abençoada. E por mais que pareça um tema óbvio e simplório, não é. Não é porque é impressionante o número de famílias desunidas. É impressionante o número de famílias que são regidos por berros, lares desarranjados, famílias que, sobretudo nesse tempo midiático, quando saem de casa ou quando postam suas fotos e seus movimentos nas redes sociais, fazem mais ou menos uma teatrização. É mais ou menos como fachada. Mas o essencial, aquilo que de fato os definem como núcleo familiar, como indivíduos, está comprometido. Mas talvez seja necessário, antes de nós trazermos aqui sugestões de como podemos verdadeiramente transformar a nossa família num ambiente de união, de alegria, de felicidade e de bênção, é a gente definir um aparente tema fácil, que é a família. Se você tivesse a oportunidade agora de vir aqui à frente e, a partir das suas próprias palavras, definir família, qual seria o seu conceito de família? Eu posso afirmar que, para além de um conjunto de indivíduos, a família, ela é definida como relações, relacionamentos, circunstâncias, rotina, que tem o poder de moldar a nossa identidade, de moldar os nossos comportamentos, de moldar os nossos valores, que inclusive tem o potencial de perdurar por toda a nossa vida. Então perceba, família não é só um agrupamento de pessoas. Não é porque tem papai, mamãe e filhos que necessariamente ali nós temos uma família, não. Aquilo que é experimentado, vivenciado por aquele grupo de indivíduos, isso é família. Porque o que eles realizam, o que eles vivem, o que eles experimentam, impacta as suas vidas.
moldam suas vidas, sobretudo, de forma muito especial, a vida dos filhos. Tanto é que parte das posturas que você e eu possuímos hoje foram adquiridas no nosso núcleo familiar. Muito, para não dizer o total do que você traz essencialmente de dentro da sua casa. Para que entendamos que a família é essa primeira agência a socializar o ser humano. E vale destacar que essa socialização do indivíduo acontece de duas formas. Uma que eu vou aqui denominar como socialização interna e outra que eu vou chamar de socialização externa. A socialização interna é aquilo que a gente absorve à medida em que nós vamos convivendo em família. Os valores da nossa casa, o que a gente define como certo e como errado. O caráter, como disse, nós somos forjados dentro da nossa casa. Então, aquilo que a gente vai vivenciando, experimentando cotidianamente, com o passar dos meses, dos anos, no nosso convívio, no nosso núcleo familiar, isso é um processo de socialização interna. E por que interna? Porque acontece intra-paredes. Acontece de forma pessoal, íntima, no nosso núcleo. E é importante mencionar que esses valores que nós introjetamos dentro dos nossos lares não são essencialmente relacionados à vida espiritual e religiosa da família. Então preste atenção nisso. Os valores, o caráter, a conduta, a postura que nós adquirimos como seres humanos não estão necessariamente relacionados à religião e à espiritualidade. E falo isso por quê? Porque eu conheço muitos lares não cristãos que são regidos por valores extraordinários, por posturas e por condutas oriundas de um berço que estabeleceu ali maneira de conduzir a vida, respeitando os outros, amando, entendendo o limite dos seus direitos. E não necessariamente porque aquela família professava uma fé, não necessariamente porque aquela família estava atrelada a uma religião, cria em Cristo Jesus. E digo isso porque por outro lado, infelizmente, muitos dos valores que seriam esperados para os lares ditos cristãos, em alguns faltam. Então perceba, não é porque eu creio em Deus, não é porque eu vou à igreja que necessariamente eu experimentarei, por consequência direta desta postura e dessa atitude, de estar vinculado a uma religião e de participar de um movimento eclesiástico a partir da minha fé em Deus, que eu colherei um lar regido por valores, por princípios, com harmonia, com paz, com fidelidade, com bondade, com perdão, com carinho. O que nos mostra que essa construção de um ambiente saudável não depende essencialmente de crença, mas de práticas e de atitudes conscientes. São ações intencionais. Nós estamos fazendo isto intencionalmente. Há situações e circunstâncias que nós controlaremos para que nós possamos preservar aquilo que entendemos ser importante. São os valores que nós chamamos de que vem de berço. Por isso, socialização interna. Existe a socialização externa. A socialização externa é aquilo que vai moldando e formando a nossa identidade como indivíduos para fora do nosso ambiente familiar. É a maneira como nós vamos aprendendo a viver e adquirir posturas e condutas a partir daquilo que, vez por outra, a gente ouve por aí, através da escola da vida. E aqui, na socialização externa, o caráter, ele é moldado por influências externas. É moldado pelos amigos, é moldado pela escola, é moldado pelos ambientes que têm uma influência e um poder sobre a minha mente, sobre o meu coração. E eu queria trazer um exemplo apenas para ilustrar
o que quero dizer sobre os efeitos de uma socialização interna e os efeitos de uma socialização externa. Quando eu era seminarista, eu tive a oportunidade de conhecer um jovem, e eu trabalhava nessa ocasião com juventude, daqueles sem limite. Conhece? Jovem sem limite. Jovem que não está acostumado a se submeter à ordem. Esse jovem completou 18 anos e obrigatoriamente se alistou às Forças Armadas. E na primeira semana no quartel, resolveu ter uma atitude de cuspir no chão. E teve o azar de, no momento em que ele cospe ao chão, passar um daqueles sargentos gente fina, que quando viu, deu uma ordem para ele: tira do chão. O jovem então ficou tentando encontrar formas de tirar o cuspe que havia projetado ao chão, e o sargento então olhou para ele e disse: da forma como colocou, tira. Pôs com a boca, vai tirar com a boca. Essa é a escola da vida. Lá não tem mamãe. Lá não tem mãozinha na cabeça. Lá ele foi obrigado a aprender e entender aquilo que não aprendeu e não entendeu dentro de casa, sob a responsabilidade do exercício paternal e maternal dos seus progenitores, que a gente não cospe ao chão, que nós temos a obrigação de reger a nossa vida respeitando o coletivo, o espaço comum. E teve ali que aprender as forças por meio da socialização externa, o que não aprendeu por meio da sua socialização interna. Então a pergunta que cabe aqui para nós é: que valores nós temos ensinado dentro das nossas casas? O que a sua família está transmitindo? E para você entender o efeito e o poder disso, hoje de manhã eu falei mais ou menos sobre isso, trazendo o exemplo de Abraão. E se você não teve oportunidade de estar aqui pela manhã, as nossas mensagens estão disponíveis no nosso canal no Spotify. Basta você procurar lá Casa Vida, Casa Viva, Palavras para a Vida, e você vai ter acesso a todas as mensagens que são proferidas aqui. A turma que vai ao Rio de Janeiro pode maratonar. De vez em quando eu recebo uma mensagem: pastor, maratonei as mensagens desse mês. Então aproveita, está aí à sua disposição. Mas o que eu quero trazer agora à noite é um exemplo diferente do que eu trouxe pela manhã, para mostrar o poder da socialização interna, mas, sobretudo, quando é conduzido por meio de maus exemplos. Veja esse vídeo. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Are you looking where you're going? Thin rug Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back then? she's No. crying. She cries when she's laughing. Get that thing. Not that thing to me. Not that thing to me. Fat bloody fingers are sucking your soul.
Essa foi uma campanha para mostrar o efeito que está aí descrito nessa última frase do vídeo, que crianças veem, crianças fazem. Para que a gente pense o que realmente a gente está ensinando e transmitindo dentro das nossas casas. E eu não tenho dúvida de que o desejo do seu coração é experimentar de uma família unida, feliz, abençoada. E para que a nossa família se torne um lugar cheio de significado, sentido, para que a nossa família permaneça unida, abençoada, e se transforme genuinamente num ambiente de crescimento, de amadurecimento, eu queria compartilhar 5 sugestões. E o meu convite é que você acolha no seu coração e a partir dessa proposta de jornada você busque diante de Deus viver e praticar na sua casa. E a primeira sugestão é esta: respeite sempre o seu cônjuge. Veja o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 11, verso 33. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Jamais use o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, não existem na sua vida para atender às suas carências. O seu esposo e a sua esposa não existe na sua vida para preencher as suas necessidades, economicamente falando, os seus caprichos para costurar sua roupa, prender um botão na sua camisa. Respeitar o cônjuge é valorizar e honrar a pessoa que você decidiu dividir a sua vida e caminhar com ela. O problema é que tem muita gente por aí que entra na trajetória conjugal com o seguinte pensamento: o que eu vou ganhar com esse negócio? De que forma ele ou de que forma ela será útil para mim? E eu posso afirmar uma coisa, e sobretudo aqueles que estão entre nós, que ainda não iniciaram a sua trajetória conjugal. Se você entra no casamento com este pensamento e com esse espírito, você está antecipadamente assinando o atestado de óbito da sua alegria, da sua fidelidade, da sua felicidade, do seu contentamento, da sua trajetória conjugal. Então, homens, nunca se esqueçam que você decidiu um dia tirar a sua atual esposa do cuidado paterno, assumindo um compromisso, e muitos aqui assumiram, inclusive publicamente, esse compromisso, fosse diante de um juiz de paz, fosse diante de uma autoridade religiosa, dizendo: eu prometo amar, eu prometo cuidar, eu prometo atravessar a vida honrando esta pessoa que a partir de agora será minha esposa. E de igual modo, mulheres, não se esqueçam que vocês decidiram sair da casa do papai e da mamãe e demonstraram a partir desta ação seu compromisso de trilhar a vida ao lado de alguém e construir uma nova jornada baseado na mutualidade, na dedicação, na honra, na fidelidade. Então, respeitem-se e lembrem-se que a pergunta certa não é o que eu vou ganhar com isso. Durante algum tempo eu desenvolvi tradicionalmente dentro da igreja um programa de noivos, chamado curso de noivos. Chegou um determinado momento que meu coração começou a ficar muito incomodado. Porque nós entrávamos para dentro de uma sala e eu começava a observar os casais. E já havia alguns casos que eu sabia o seguinte: não vai dar certo.
O problema é que já tinham distribuído convite, já tinham alugado o salão, já tinha contratado o cerimonial. Então eu decidi mudar. Dei passos para trás e propus um novo curso chamado Compreendendo a Vida 2. Está namorando? Vai fazer o curso. Está nem pensando em casar? Não tem problema, vai fazer o curso. E a minha primeira aula, eu abro dizendo o seguinte: eu tenho uma missão nas próximas semanas: separar vocês. Eu sei que você não está muito confortável em ouvir isso aqui, imagina eles dentro da sala. Mas eu digo, essa é a minha missão, separar vocês. Por quê? Porque se vocês perceberem incompatibilidade, imaturidade, irresponsabilidade, incompetência, termina agora. É melhor terminar agora do que vocês assumirem um compromisso legal, espiritual, um com o outro, e não darem conta disso. E eu me lembro de um caso. Eu nunca fiz o que eu fiz nesse dia. O casal se sentou diante de mim, começaram a conversar, e eu, relutando com o que estava no conteúdo do meu coração, olhei para eles e falei: olha, eu nunca fiz isso, mas eu preciso fazer. Não casem. Não vai dar certo. E interessante que foram lá buscar a opinião, mas no final das contas queriam aprovação. 3 meses depois, o meu telefone toca de madrugada. Era a esposa desesperada, porque haviam brigado até um certo ponto, em que o marido estava dentro do quarto com facas, ameaçando um monte de coisas. Resultado recorde, porque eu nunca tinha vivido isso: 3 meses de separação. Já viu aquele filme, está escrito nas estrelas? Estava escrito na testa deles. Não vai dar certo. Porque a conjugalidade não é brincar de casinha. Não é viver uma liberdade de posso fazer coisas que eu não poderia fazer antes de estar casado. Casar é assumir um compromisso de ser a extensão das mãos de Deus na vida do outro, respeitando o outro e levando o outro a alcançar aquilo que Deus tem reservado para ele e para ela. Por isso, primeira sugestão, e não abram mão disso: respeitem sempre o seu cônjuge. Segundo, valorizem seus filhos. O Salmo 127, no verso 3, diz que os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Pais, quanto tempo vocês têm, na sua jornada até aqui, se dedicado aos seus filhos? Eu digo isso porque é impressionante o número de pais que acreditam veementemente que apenas trazer um filho ao mundo e compensar esse filho com a sua ausência através de presentes é suficiente. Eu conheço alguns que, em busca de uma realização pessoal, de uma trajetória profissional, não se faz presente. E aí, para compensar, equipa o filho, equipa a filha com uma parafernália de estrutura tecnológica, de presentes, de recursos, para tentar, por meio disso, afagar o coração, tanto o seu quanto do seu filho. Você pode lotá-los de bens, mas se não for acompanhado de afeto, carinho, presença, tudo que você der não valerá de nada. Lembre-se, os filhos são um presente do Senhor. E entendam com muito carinho o que eu vou falar aqui agora. Se você não tem essa concepção, por favor, em nome de Jesus, não coloque um filho no mundo.
E se você já tem um filho e não possui essa concepção, mude em nome de Jesus. Peça que Deus trabalhe no seu coração. Porque o que o seu filho, que a sua filha será, nessa trajetória, passa por sua mão, por seu coração, por sua postura e por sua conduta. E aí, tendo ainda os filhos como foco, eu quero dar a minha terceira sugestão para que a sua família seja unida e abençoada. Eduquem seus filhos. A gente tem uma geração muito bem criada, mas mal educada. E são duas coisas completamente diferentes. O livro dos Provérbios, no capítulo 22, diz: pai, mãe, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra hebraica para caminho é derek. Derek não significa apenas um caminho por onde você anda, mas derek significa também um estilo de vida. Então, numa releitura seria: ensine um estilo de vida para o seu filho. Ensine um estilo de vida para a sua filha. E quem conseguiu traduzir isso mais próximo do original foi a Nova Versão Internacional, que está aí projetada, e leio: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa, papai e mamãe, é a sua missão. Estabelecer, criar um estilo de vida para o seu filho e para a sua filha. E eu tenho visto pais, depois do passar dos anos, se surpreender com o que os seus filhos se tornaram. Hoje pela manhã eu falei isso. Eu lembro, num determinado ponto do ministério, um pai fanático por futebol, passou a infância e a pré-adolescência do filho trocando a igreja pelo futebol, e lá pelas tantas, quando percebeu-se sem o controle do filho, ou seja, havia perdido literalmente o filho, correu para onde? Não foi para o estádio de futebol, foi para a igreja. E a pergunta é: pastor, o que eu faço para trazer o meu filho? Eu falei: ora, senta, chora e ora. Porque o que você deveria ter feito, você não fez. Surpreso por algo que ele mesmo havia construído. E alguns hoje estão surpresos, não sei por quê, porque estão simplesmente colhendo aquilo que plantaram. Esqueceram que eram responsáveis pela construção do caráter e da personalidade do filho. Então, a sua obrigação e a minha obrigação como pai, como mãe, é educar os nossos filhos no temor do Senhor. E educar não é apenas em palavra, é principalmente com o nosso caráter. Eu vou pegar o exemplo que eu dei. Não adianta mandar o filho para a igreja e não estar na igreja. Lembre-se de que a educação é muito mais do que você comprar um livro, colocar o seu filho numa escola, e eu já vi pai dizer isso. Ah, mas eu já dei ou dou toda a educação do mundo para o meu filho estuda nas melhores escolas. Desculpa, mas se você pensa assim, até porque você é obrigado, senão você perde o seu direito paternal se você não coloca o seu filho na escola e não promove para ele acesso à educação. Agora, a educação e a formação moral, espiritual, do caráter do seu filho é algo que só você pode dar. Ensine seu filho no caminho em que deve andar. Quarta sugestão: mantenha diálogo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz: o seu falar seja sempre agradável, para que saibam como responder a cada um.
Essencialmente, o que Paulo está dizendo aqui é diálogo. Dialogue. Mantenha diálogo. E a palavra grega diálogo é dia mais logos. Dia são dois e logos é palavra. Então, o que está sendo dito aqui é palavra entre dois. Ou seja, nós não estamos tratando de monólogo. Em muitas famílias, só há monólogo. Em muitas famílias, só há discurso. É o pai que não ouve o filho, é o filho que não ouve o pai, é o marido que não ouve a esposa que não ouve o marido. E lembre-se que diálogo é uma via de mão dupla. É você falar, mas é também você ouvir. E não há como nós experimentarmos da unidade na nossa casa, da bênção de Deus sobre os nossos lares, se nós não estabelecemos entre os que estão dentro da nossa casa, diálogo. O problema é que nós temos uma tendência em moldar o outro ao nosso bel prazer. E como eu disse, nós não entramos no casamento para fazer o outro feliz. Esse é um grande problema. O que eu digo lá no curso é, se você quer ser feliz, não case. Se você quer ser feliz, não case. Por quê? Porque se a sua expectativa ao entrar na conjugalidade é que o outro te faça feliz, você vai se frustrar, porque não é esse o papel. A trajetória ela é marcada pela disposição de eu farei o outro feliz. E se cada um se dispuser a fazer o outro feliz, aí o negócio vai dar certo. E isso que está sendo posto exatamente aqui para nós. Não é criar discursos e pronunciamentos arbitrários dentro da casa para que a casa se ajuste àquilo que eu desejo. Mas é a construção de um relacionamento e de ambiente de conversas. E há uma frase, casais, que eu queria que você acolhesse e acreditasse. Que o sofá é mais importante do que a cama. Pegou? O sofá é mais importante do que a cama. O diálogo é que sustenta a relação. A troca dos conteúdos dos corações é que faz o perdurar da conjugalidade. Não é o relacionamento sexual. É a troca do que vai no nosso coração. E trazendo a figura paterna e materna, eu quero lembrar que existem pais, assim como existem cônjuges, que estabelecem relacionamentos baseados na força e no poder. É aquele tipo de homem que chega em casa e diz o seguinte: olha, eu sou o pai, eu sempre tenho razão. Eu sou o homem aqui dessa casa. Aí dá tapa, esbraveja, grita, baba, tem uns que até babam, para se impor à força, para estabelecer a sua vontade. E eu vou dizer uma coisa, este é o argumento mais estúpido que um pai ou um cônjuge pode usar, que é o argumento da força, da conquista baseada no murro. Então, cônjuges, aprendam a conversar, porque o casamento só vai durar se vocês desenvolverem a atitude do diálogo. Sejam amigos. Partilhem sentimentos, sonhos, projetos. Porque é exatamente isso que vai restar depois dos anos. Vai chegar uma hora, os filhos batem asa, é ou não é? Aí a gente entra naquela fase do ninho vazio. E sabe o que vai restar na hora que o ninho estiver vazio? É só você, bonitão. É só você, bonitona. E sabe o que vai sustentar vocês daqui 20, 30 anos? A amizade de vocês. O que vocês construíram no sofá. E pais, preste atenção no que eu vou dizer. E isso é algo que estou falando para mim. Aprendam
a ouvir os seus filhos. Aprendam a ouvir os seus filhos. A sentir o que ele sente, porque isso vai ajudar muito você a dialogar com o seu filho. Às vezes alguns pais reagem porque o que vem de lá parece ao seu coração tão insignificante que não tem valor. Para que eu vou parar para pensar num negócio desse? Dar atenção a um negócio desse? Mas vem do conteúdo do coração do seu filho. Então é importante para ele. Se é importante para ele, tem que ser importante para você. Você sabe qual que é o maior sonho do seu filho? Você sabe qual é o maior medo do seu filho? Você sabe, por exemplo, qual é a comida favorita do seu filho? Você sabe o que o seu filho pensa a seu respeito? Se você não é capaz de responder essas perguntas, é sinal de que não existe diálogo entre você e os seus filhos. Agora, filhos, especialmente adolescentes que estão aqui com a gente, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês precisam aprender a respeitar a experiência dos seus pais. Não despreze a experiência dos seus pais. Nunca se esqueçam que a estrada que vocês estão começando a trilhar, papai e mamãe já passou. Conhece cada curva, cada buraco, cada aspecto dessa trajetória. E uma das coisas que eu aprendi, e olha que eu sou de cidade grande, criado em apartamento, não soltei pipa no ventilador e não tinha carpete, só para deixar claro. Mas eu aprendi uma coisa quando você vai arar a terra, porque a minha cidade natal é BH, mas o meu estado natal é Minas Gerais. E a regra, quando você vai arar a terra com 2 animais, é que você use um animal novo com um animal experiente. É o equilíbrio. É a dosagem. Por quê? Porque se você usar 2 animais novos, eles vão sair trotando que nem desesperados e não vão arar de forma adequada a terra. Se você usa 2 animais experientes, não vai sair do lugar, porque eles são velhos. Não tem força. Então você equilibra a força com a experiência, para garantir que a coisa vai andar, mas vai andar da forma certa. E essa é, sem dúvida, a melhor estratégia da gente trafegar pela vida. E aí eu quero que você, adolescente que está aqui, me escute, para que você saia do outro lado mais preservado, é você pegar a sua força e ladear essa força à experiência do papai e da mamãe. E por favor, eu sei que essa gravação vai para o online, eu não estou chamando ninguém de animal aqui, tá bom? Eu só estou trazendo um exemplo que ilustra muito bem essa questão do ajuste e da dosagem. Última sugestão, para que a sua família seja unida e abençoada. Peça ajuda a Deus. Dizem que quando a gente não tem filho, a gente sabe tudo sobre criação de filho. Aí vem um filho, a gente descobre que a gente não sabe nada. Natália, na época que estava grávida do Gustavo, ela teve acesso a um livro que era assim, eu era uma ótima mãe até ser mãe. Eu era uma ótima mãe até ser mãe. Porque você já viu isso? Quem não tem filho sabe criar o filho de todo mundo, né? Ah, se fosse meu filho, não faria um negócio desse. Ah, se fosse meu filho. Aí tem o filho, e aí descobre que o negócio não é tão fácil como se imaginava. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque tem coisas sim que a gente vai aprender na prática, na lida, ali. Mas não estaríamos errados em afirmar que muita coisa a gente pode aprender, sabe como? Orando. Na presença de Deus. Veja o que Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, papai, mamãe, marido, esposa, filho e filha que estão aqui, exercer um papel dentro da família é uma responsabilidade de todos nós. Por vezes, eu tenho visto muitos homens
não saberem ser bons maridos, bons pais. Mulheres não conduzirem suas trajetórias conjugais e maternais de forma adequada. Pais não saberem ser bons pais, filhos não saberem ser bons filhos. Eu usei uma frase com Vanderlei aqui, com a Kelly. Ser um homem, um marido, um pai, uma mulher, uma mãe, uma esposa, segundo o coração de Deus. Isso a gente só aprende com Deus, na presença de Deus. Então, se você está com alguma dificuldade de desempenhar de forma adequada o seu papel na sua casa, peça a Deus que livremente lhe concederá a sabedoria de toda boa vontade. O desejo do meu coração é que você verdadeiramente transforme a sua casa num pedaço dos céus sobre a face da terra. Hoje pela manhã eu introduzi a reflexão dizendo quão extraordinária bênção é você no final de um dia de trabalho, lidando com as contingências da existência, ter um lar para voltar. Um ambiente de acolhimento, cuidado, amor, perdão, refrigério, alívio. Mas eu sei que alguns, depois de batalhar o dia todo, voltam, não é para um pedaço do céu sobre a face da terra, voltam para uma antecipação do inferno na terra. Que em nome de Jesus essa não seja a nossa realidade. Para que a gente conte os segundos para voltar para a nossa casa. Porque lá é o nosso porto seguro. Lá a glória de Deus é vista. Lá encontramos amor de verdade, autenticidade, carinho. Lá encontramos perdão. O desejo do meu coração e a minha oração é que a gente confie na misericórdia de Deus e leve Deus para essa trajetória conosco, para que nós possamos contemplar o extraordinário de Deus na nossa casa, para o nosso bem, mas sobretudo para que Deus seja glorificado em nós, entre nós e através de nós. Eu quero orar com você. E quero convidar você a apenas, para que você não se distraia, você feche os seus olhos. E diante de tudo aquilo que Deus falou com você, você tem aí a oportunidade de falar alguma coisa com Deus. Então olha para você como pai, como marido, como homem, você como mulher, como esposa, como mãe. E como nós dissemos há pouco, se você precisa da ajuda de Deus para desempenhar o seu papel, peça aí, Deus, me ajude. Os filhos que estão aqui presentes, de igual modo. Peça a Deus. Deus, eu quero ser um filho segundo o teu coração. Consagre a sua casa, o seu casamento, seus filhos. Convide Deus para percorrer esse ano com vocês. De mãos dadas com Deus. Família de mãos dadas com Deus. Pai, que o teu Espírito livremente sonde os nossos corações e acolha aquilo que, por meio das orações, tem sido manifestado diante do Senhor. O que desejamos, de verdade,
é usufruir da bênção da família criada pelo Senhor, dos planos que o Senhor tem reservado para nós, para nossa casa, para o nosso lar. Por isso nós nos consagramos como homens, maridos, pais, mulheres, esposas, mães, filhos, porque desejamos experimentar da bênção do Senhor sobre nós, através da companhia do Senhor em nós, e encararmos essa vida na certeza de que o Senhor conosco já temos garantida a vitória. Que as nossas casas, os nossos ambientes fraternos e familiares se transformem para a glória do Senhor em pedaços dos céus sobre a face da terra. É o que desejamos, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.